Graças a Deus, muito bom dia a todos. É um dia de bênçãos, é um dia de paz, um dia de cura. Nesse momento sagrado, rogamos a Deus a sua misericórdia diante dos nossos erros, dos nossos equívocos, nos dando uma oportunidade, uma chance de vivermos melhor. Isso também é a cura. Pedimos a Deus a bondade para que os nossos corpos cansados, fatigados, machucados, possam ter um pouquinho, um acréscimo de misericórdia e recuperar um tanto da saúde para vivermos mais um tempo aqui na Terra. Mas não pedimos só isso. Pedimos também, junto com essa cura, que venha a cura da nossa alma. A capacidade de entender melhor por que queremos viver mais. Viver com mais harmonia, com mais equilíbrio, viver com mais leveza, descomplicando as coisas, selecionando o que entra no nosso panorama mental, através dos estímulos, onde a gente fica parado a nossa atenção, nas preocupações, nas violências, nos absurdos da vida. Precisamos, então, aprender a usar a saúde. Então pedimos ao Pai que cure sim o nosso corpo, mas antes, cure o motivo que trouxe a doença para o corpo, que cure a nossa alma. Vamos juntos pedindo a esse Pai de amor e bondade que permita aos Espíritos Consoladores estejam aqui nessa casa, neste momento sagrado. Vamos juntos com a prece, elevando o pensamento a Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Capítulo 15
do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O dogma, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Allan Kardec vem falando sobre essa expressão do Eclesiastes, que fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, se torna um problema. A interpretação do ser humano pode interpretar como se só na minha igreja, só no meu templo, só da forma que eu compreendo é que é verdade. Isso é muito perigoso. Qual espírito, qual pessoa tem posse de todas as verdades? O próprio conhecimento está sempre se ajustando. Cada dia que passa, cada ano que passa, a ciência descobre coisas novas. Então, como que a gente pode dizer que nós temos posse de toda a verdade? Só que ele quer dizer no sentido interno. Fora da igreja, vamos lembrar que Paulo de Tarso, na época, não tinha igreja como nós conhecemos hoje. Estava começando a formar. Então ele estava dizendo que a igreja é o templo interno, o templo que construímos dentro do nosso coração. E a verdade é esse sentimento interno que nos faz superar desafios. Faz com que, mesmo diante de tantas adversidades, a gente consiga encontrar paz. Paulo de Tarso enfrentou isso. Ele foi um inferno na vida de muita gente no início, como Saulo. Ele perseguiu, martirizou, explorou. Como doutor da lei, ele abusou demais do poder que ele tinha. Passa-se o tempo e ele recebe um chamado na estrada de Damasco. Quando ele estava indo perseguir os cristãos, ele cai do cavalo vendo aquela luz e de repente aquela luz era Jesus se manifestando para ele. Naquele instante ele se converte. Eu gosto de uma expressão que eu sempre uso, vocês me desculpem a repetição, mas caindo porém em si. Não acontece isso com a gente de vez em quando? A gente está indo uma linha na vida, o jeito que a gente cuida do filho, como a gente lida com o trabalho, ou aquela mágoa que a gente guarda, aquele ressentimento de uma história antiga, e de repente a nossa vida mental amadurece. Porque é o tempo de plantar e o tempo de colher. O nosso psiquismo vai amadurecendo, mesmo que a gente não perceba o movimento claramente. E chega uma hora que a gente cai em si. E aí a gente se converte. Então não se converte para a realidade do outro, a gente se converte para uma verdade dentro da gente. Deus trabalhando silenciosamente nos nossos ressentimentos, nas nossas dores. E a partir dali a gente começa a mudar a concepção. A gente começa a dar um pouco mais de valor a coisas que a gente nem sabia que existiam. E coisas que a gente era tão apegado, dinheiro, status, vaidade, importâncias tão terrenas, de repente vão perdendo espaço e vai surgindo um homem novo, uma manifestação nova. Então é essa igreja que Paulo de Tarso quer nos chamar, nos convida. A igreja dentro do nosso coração. E qual é a verdade? A verdade que dentro do nosso coração nos faz resistir ao mal, às tentações. Faz com que a gente não viva de irritabilidade. A irritabilidade é a impotência do nosso espírito, que teme. A irritação, a grosseria, a estupidez, né, a violência fazem parte disso, desse distanciamento, desse amor interno, da nossa igreja interna. Então nós precisamos trazer uma renovação. E aí tem uma passagem de Paulo de Tarso que ele fala assim: não vos contenteis com este mundo, mas transformai-vos. Não está falando para transformar o mundo. Isso é interessante. Que a gente, de acordo com aquilo que a gente está expandindo na nossa percepção de vida, a gente não vai ficar mais tão inconformado com as coisas do mundo. Nós vamos nos transformando de acordo com a relação que a gente tem com o mundo. O que adianta eu falar que um político está errado porque ele se torna corrupto? Se eu estivesse no lugar dele, será que eu teria a força moral de resistir às tentações? É fácil falar que um médico, que às vezes está lá no plantão, está tirando aquela soneca, mas será que se eu estivesse lá levando a carga horária de trabalho dele, será que eu teria habilidade de resistir à tentação? E assim vai longe, né, gente? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa verdade interna da nossa vida. E tem um exercício que é pedido no Evangelho que é assim. Se eu visse no outro
o comportamento daquilo que eu faço, o que eu acharia? Se eu tivesse a oportunidade de me transformar, de transportar como um espelho para fora de mim e visse o que eu faço, o que eu acharia? Olha que interessante esse chamado. Porque a gente está sempre procurando muitas travas nos olhos dos outros, né? Tem erros, tem injustiças, tem calamidades. Mas a gente precisa entender que a gente não vai corrigir o mundo se a gente não trouxer paz para dentro do coração. Não adianta eu viver de indignidade, pensando no mundo como ele está errado, se eu também contribuo para o erro e não me dou conta. E eu não percebo. Saúde não é só sintoma. Quais sintomas eu carrego no meu corpo? O que os exames apresentam? Saúde é o bem-estar que eu sou capaz de levar. E outra coisa, é o quanto que eu peso na vida de alguém. Então, às vezes eu acho que eu sou saudável, né? Mas eu sou um docinho de coco para conviver? Eu sou aquela formosura de pessoa, aquela delicadeza de alma? Ou eu sou um fardo e eu não me dou conta de quanto que eu sou chata, ranzinza, implicante, controladora? Cadê a verdade? Jesus nos abençoe hoje. Um ótimo dia. Bom descanso. Por gentileza, por gentileza, por gentileza. Ó, mantra 3 vezes. Por favor, o silêncio. Desliga a campainha do celular. Vamos começar o trabalho. Um ótimo dia.